O presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, vai discutir hoje com líderes partidários a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro em relação ao capítulo da desoneração da folha de pagamento, né? Um benefício que foi concedido a 17 setores da economia e que deixa de valer a partir de janeiro se o veto não for derrubado pelo Congresso Nacional. Vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto, entender como que o parlamento está tratando essa questão da desoneração da folha de pagamento. Quem está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes é o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Como é que vai, senador? Tudo bem? Bom dia ao senhor. Bom dia, tudo em paz. Um prazer estar aqui com vocês. Qual é a expectativa aí? O Congresso deve derrubar o veto do presidente nessa questão? Hoje a maioria dos parlamentares defende a derrubada do veto. É aceitável que o governo apresente alguma alternativa, mas se ele persistir dessa forma ostensiva, simplesmente do veto, vai caminhar para a derrubada. A manutenção de empregos durante a crise, a pandemia, é essencial. Então, a gente deve ter esse foco. Senador, bom dia. Esse projeto foi aprovado por unanimidade, né? Isso indica, portanto, que o governo não se opunha a ele. O que é que o senhor acha que aconteceu nesse meio do caminho aí que acabou levando o presidente a adotar essa medida? Uma medida meio maluca, assim, inesperada, né? O que é que o senhor acha que aconteceu? Infelizmente, se repete desde o início do governo uma certa desconexão entre a articulação política do governo e a sua equipe econômica. Então, não é a primeira vez que você tem uma medida que é suportada no Congresso pelos líderes do governo e que depois é objeto de veto por parte do presidente da República. Nesse caso específico, quando você deixa de proteger empregos durante a crise, nos parece ser uma medida extremamente equivocada. E por isso a maioria hoje fala abertamente na derrubada do veto. E a gente está falando, não é, senador, de setores como construção civil, como telemarketing, como indústria de calçados, indústria de proteína animal, ou seja, grandes empregadores de mão de obra e setores também que são importantes para que o produto brasileiro seja vendido no exterior, e aí também não adianta onerar demais o preço que a gente tem aqui. Mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte: quando o senhor fala que é possível que o governo sinalize com alguma alternativa e que isso pode sim ser analisado pelo Congresso, já há uma ideia do que o governo pode, por exemplo, colocar ali na mesa de negociação, não? O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, ontem ventilava a possibilidade de prorrogação da desoneração por 6 meses e não por 1 ano, como foi aprovado pelo Congresso. Pode ser uma alternativa. O que não dá para não colocar nada na mesa para você viabilizar a manutenção de empregos. Esse momento exige isso, é muito claro. E a equipe econômica, comandada pelo ministro Paulo Guedes, aparentemente não compreendeu o tamanho da gravidade do nosso problema. É uma crise de longa duração, onde você tem uma massa de desempregados e você vai ter que, enfim, suportar isso de alguma forma. A manutenção do subsídio para a folha de pagamentos, ainda que não seja uma medida que possa perdurar eternamente, neste momento parece ser bastante necessário. Quantos empregos estão em risco aí se não tiver a derrubada do veto, hein, senador? Há algum cálculo aí que está sendo apresentado para os parlamentares, que algum levantamento que possa mostrar, né, a importância da manutenção desse benefício? São milhões de empregos, só o setor sucroalcooleiro já apresentou uma conta de quase 1 milhão de empregos. A gente está somando todas essas apresentações das empresas. Efetivamente são os 17 setores de maior geração de emprego no Brasil. É um volume muito alto. A gente entende que tem que mudar ao longo do tempo, mas durante a crise não é possível. Agora, senador, os nossos ouvintes aqui, eu até já recebi mensagens nessa direção, não entendem o seguinte: por que o Congresso Nacional, corajosamente, patrioticamente, não desonera isso de uma vez por todas? Por que essa história de ficar prorrogando por mais 1 ano, mais 6 meses? Porque, assim, é uma medida que protege o emprego, estimula o emprego, não é? Estimula atividades essenciais, inclusive, enfim, atividade exportadora também. Por que o Congresso Nacional fica com esse
esse nhenhenhen de apenas prorrogar 1 ano, 6 meses, e daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, vamos estar tendo uma discussão muito semelhante a essa, né? Alguém querendo prorrogar mais um pouco, o governo resistindo. Por que não se faz isso de uma vez por todas? É o dilema da reforma tributária, Cláudio. Você tem que ter um programa, um projeto de governo completo para a área. Existe um consenso técnico no sentido da desoneração da folha, mas é preciso recompor a arrecadação. E é uma falha do governo, são 2 grandes reformas que o governo simplesmente não encaminha propostas, a administrativa e a tributária. E isso vem se arrastando no tempo. O ministro Paulo Guedes, eu já participei de reuniões com o ministro Paulo Guedes, onde ele anunciava que tinha pronta já uma proposta de reforma tributária completa, e ninguém nunca viu esse documento. Ele simplesmente não encaminha, ele persiste apenas naquela ideia de um retorno da CPMF, que o próprio presidente da República já desautorizou. Por que o Congresso não assume essa responsabilidade? Existe uma comissão mista fazendo esse trabalho. Eu particularmente entendo que para você fazer uma boa análise, uma boa proposta de reforma tributária, é preciso ter a participação ativa do Executivo. O Executivo é quem tem uma visão global daquilo que está acontecendo no Brasil, do seu ponto de vista de arrecadação, do seu ponto de vista de custo da máquina. Então, é muito difícil você fazer isso partindo do Congresso sem ter um risco muito grande, ou de superestimar receitas, ou de subestimar despesas. Isso é um risco elevado, mas vai acontecer. Está sendo retomada a atividade da comissão, né? O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, tem falado bastante sobre isso, o presidente do Senado também, mas a gente espera que o governo sente à mesa e apresente uma proposta. Não é possível que uma equipe tão qualificada não tenha até agora elaborado uma proposta consistente de reforma tributária. Senador, não vai ter recesso nesse mês de julho, né? O que tem pela frente aí no Senado Federal de projetos importantes, aí ligados ou não à pandemia, que devem ser debatidos na expectativa que se tem dessa agenda para julho desse ano, hein? Eu tenho defendido a retomada das sessões presenciais, né? Você tem uma série de atividades no Brasil que já foram retomadas, particularmente a atividade do parlamento nesse momento tem um efeito de legislar, de fazer, criar normas para esse momento de pandemia, mas também de fazer atividade política, para fiscalizar o governo, auxiliar na criação de políticas públicas consistentes, representar a voz da sociedade. Esse formato remoto de votação, ele tem uma funcionalidade, mas ele limita muito o debate. Então, quando você tem um dilema como esse, a falta de uma proposta de uma reforma tributária, e você não tem a comissão para atuar, você não tem o debate presencial, fica muito mais difícil produzir. A gente acredita que agora teremos 2 ou 3 semanas focadas em medidas provisórias que estão tramitando, e teremos os vetos presidenciais. Tem um número muito grande de vetos para serem apreciados. O que está faltando para que esse veto seja colocado para votação especificamente em relação à folha de pagamento, senador? Me parece que o presidente Davi Alcolumbre tenta abrir um espaço de negociação com o governo. A pauta no Congresso, vocês sabem muito bem, é imperial, né? Ela é definida de forma absolutamente unilateral pelo presidente da Casa. E ele, no momento, muito claramente busca alguma ação do governo para modular. Nós teremos vetos que serão derrubados, mas é importante você chegar a um ponto de equilíbrio nisso. Senador, voltando rapidamente à reforma tributária, o que a gente vê nas discussões é que a reforma tributária não vai alterar muito para nós que pagamos impostos, né? Quem não paga só usufrui disso, sobretudo no setor público, isso não é relevante. Agora, para nós que pagamos impostos, vai continuar tudo igual, talvez até com mais impostos, né? Porque do ponto as propostas que se falam até agora é de racionalizar para o governo, né? Pegar meia dúzia de impostos, colocar, ficou sob uma única denominação e coisa e tal. Agora, reduzir carga tributária, que é bom, isso não vai ter não, né? Não tem nenhuma proposta que caminhe para a linha da redução de carga. Até porque se você não tem, por exemplo, uma reforma administrativa consistente, você não tem a redução do custo da máquina. Então, como é que eu posso falar em reduzir a arrecadação se o custo é crescente dessa máquina pública? Eu, particularmente, defendo desde o início da legislatura a reforma administrativa como uma primeira reforma, antecedendo, inclusive, a previdenciária, porque você tem que organizar esse tamanho da máquina e o seu crescimento vegetativo, que é muito elevado e gera uma pressão nas contas públicas. Não tem muita dúvida técnica sobre o que precisa ser feito, tanto tributária como administrativa.
mas falta liderança no processo, né? O ministro Paulo Guedes se notabilizou por entrevistas de muitas promessas e poucas entregas. E isso acaba contaminando o debate no Congresso. O Congresso tem uma tendência natural a aguardar a posição do Executivo. Quando tenta superar isso, tendo iniciativas, gera um risco grande para o sistema, porque você vai projetar as coisas sem ter uma visão tão consistente, mas vai acontecer. Se o governo federal não tomar iniciativas, o Congresso vai acabar tomando. Bem, eu queria agradecer ao senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, que falou conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Senador, obrigada. Uma boa semana, até a próxima, hein? Uma boa semana para todos, um abraço.